Olá pessoal, o objetivo dessa aula é apresentar alguns conceitos de hardware para aqueles que não têm tanta familiaridade, com o objetivo de gerar um nivelamento com relação a esses conceitos. E em aulas mais à frente nós trataremos de assuntos mais complexos com relação a dispositivos de entrada e saída, desenvolvimento de drivers e assim por diante. Então vamos iniciar nossa aula. Com relação a sistemas computacionais, estrutura básica, uma unidade central de processamento, dispositivo de entrada e saída e uma região de memória. Quando nós temos uma região de memória para dados e instruções, nós estamos trabalhando com a arquitetura de von Neumann. E essas caixas, elas representam a estrutura macro. Nós precisamos lembrar que essa estrutura possui diversas outras funções, blocos funcionais e dentro de cada uma delas, por exemplo, o processador que está no centro dessa imagem, ele pode ser representado também com esse número de funcionalidades. Essa figura apresenta o diagrama de blocos de um Pentium, com a unidade de ponto flutuante, os registradores e os caminhos de dados. Bom, para nós falarmos a respeito de hardware, desses conceitos introdutórios, é interessante e importante nós definirmos o que é arquitetura e o que é organização de computadores. Esses conceitos vão nos ajudar a entender algumas questões. A arquitetura de computadores ela estuda os aspectos de interesse do programador e a organização estuda os aspectos técnicos. Então, por exemplo, a arquitetura ela fica responsável por apresentar a quantidade de memória. Eu tenho tantos GB de memória RAM. Eu não sei qual é o tipo de memória utilizada, qual a fabricação daquela memória, quantos módulos ela usou, porque essa é a organização, é o modo como ela foi desenvolvida, se ela é SDRAM, DDR e assim por diante. Eu tenho como arquitetura o tamanho do meu HD, mas eu não sei qual é o meu tipo de HD. Eu não sei se esse HD realmente está na minha máquina ou se está em outra localização, se ele é de disco, se ele é um HD de estado sólido. Então, a questão de arquitetura e organização nós podemos representar do seguinte modo. Uma ilustração seria que a arquitetura, eu pergunto para você, qual a arquitetura de um carro? Quais são os componentes que fazem parte desse carro? Você vai me dizer, bom, na maioria dos casos eu tenho 4 rodas, eu tenho volante, eu tenho alguns pedais de aceleração, de freio e de embreagem, eu tenho um controle para marchas, eu tenho um certo número de portas e assim por diante. Essa é a arquitetura. Qual a organização? Vai depender do carro. Dependendo do carro que eu escolha, todos os carros com arquitetura ele tem motor, mas a organização dele vai dizer qual a capacidade desse motor. É um motor 1.0, 2.0, todos os carros vão ter freio, mas essa é a arquitetura. A organização é esse freio, é freio a disco, freio ABS, freio e assim por diante. Acredito que vocês tenham entendido essa diferença. Isso é importante analisar quando nós estudamos e verificamos o hardware de um computador. Eu falei da arquitetura de von Neumann, que são as diretrizes para o desenvolvimento. A organização é a tecnologia utilizada, a melhoria nessa tecnologia para a utilização do computador. Aqui nós temos máquinas desenvolvidas na arquitetura de von Neumann com organizações diferentes. A Ivebridge e SandBridge são layouts da Intel e o Bulldozer é um layout da AMD. Reparem que todas possuem 4 núcleos, só que esses núcleos estão montados de modo diferente e a organização, o resultado que essa organização vai trazer está diretamente relacionado ao objetivo
de montar, de realizar a construção desse modo. Tá bom? Outra questão aqui é que nós temos o diagrama da estrutura de um 8086, né, de um x86, um processador família Intel, então com os registradores de dados, ponteiros, índices, segmentos. Então desse modo é a arquitetura. A organização pode realizar a diferenciação entre a X ser de 8 bits, 16, 32, assim por diante, tá? Esse é um exemplo só para mostrar que a arquitetura está representada. Eu posso ter diferenças na organização com relação ao tamanho dos meus barramentos, tamanho dos registradores e assim por diante. Com relação ao sistema de computação, nós vamos trabalhar na nossa maioria com computadores de propósito geral. Então eles são computadores digitais de programa armazenado, eletrônicos e de propósito geral. Eles podem, nos sistemas de computação, nós podemos ter diversos tipos de aplicação, né? E dessas aplicações, muitas delas podem utilizar sistemas operacionais, firmwares ou algum tipo de ferramenta computacional, né, de programa que realiza essa gerência e abstração das informações de hardware para que fique mais fácil a utilização por parte do usuário. Uma outra estrutura básica aqui, né, mostrando algumas montagens, é o microprocessador com as suas entradas e saídas, os periféricos. Então nós temos as possibilidades de teclado, monitor, LCD, que é uma estrutura que pode estar relacionada a um sistema embarcado. E esse sistema pode possuir também um sistema operacional que o gerencie. Falando do processador, do núcleo, nós temos diversos modelos que vão influenciar na eficiência do sistema, organização. Aqui eu tenho um modelo da AMD, processador. Aqui nós temos também a apresentação de um modelo da Intel. Algumas características, vocês vejam que aqui eu tenho 8 núcleos em cada um deles, com frequência de operação de 4.7 GB aqui. Esse aqui tem uma frequência de operação de 2.4, com características que ele fornece suporte. Aqui eu não tenho essas informações de memória, mas o tamanho máximo de memória pode ser endereçado por esse processador, 768 GB de memória. Ele tem 8 núcleos e 16 threads. Nós vamos ver como o sistema operacional gerencia também essa questão de threads. Aqui não tem a especificação de como funciona nesse AMD, mas então 8 núcleos e 16 threads. Muitas vezes foco em processadores Intel ou AMD, mas existem outros fabricantes responsáveis por arquiteturas que também são bem abrangentes, muito utilizadas no mercado, deixam ênfase para a arquitetura ARM. Com relação à execução de atividades por parte do processador, e todo o sistema computacional, nós temos que dar uma ênfase aos ciclos de busca, decodificação e execução das instruções. É um processador, só relembrando para aqueles que já conhecem. Então, assim que eu inicio minhas atividades de processador, ele busca a próxima instrução, busca na memória, decodifica essa instrução para que o processador saiba o que deve ser executado, executa a instrução. Caso as interrupções estejam habilitadas, ele verifica as interrupções, verifica o vetor de interrupções, ou as flags, ou qualquer outra estrutura. Caso exista interrupção, ele executa, senão ele volta para o ciclo de busca. Busca a instrução, decodifica, executa essa instrução. Não existem interrupções, elas estão desabilitadas, ele volta, busca na memória, decodifica e executa. E ao final ele pode vir a parar seu funcionamento, caso o programador tenha definido isso. Então esse ciclo é um ciclo que o processador executa de modo contínuo
lembrando que cada uma dessas fases não tem necessariamente o mesmo tempo ou mesma necessidade de processamento. A busca pode levar poucos ciclos, a decodificação alguns ciclos a mais e a execução diversos ciclos. Okay? Vai depender da arquitetura que se usa, de como o programa foi escrito e assim por diante. Bom, com relação aos barramentos, nós temos 3 barramentos. O barramento de endereços, o barramento de controle e o barramento de dados. As transferências de dados ocorrem através da manipulação de informações em todos esses barramentos. Um exemplo, o processador precisa de uma informação na memória. Então, através do barramento de controle, ele envia para a memória a informação de que a informação da memória será lida. Em que posição essa informação será lida? Através do barramento de endereços, o processador envia um endereço para a memória, dizendo que uma informação será lida na posição X. Então, o controlador da memória pega aquela informação, né, realiza a disponibilização daquela informação no barramento de dados, e o processador lê essa informação no barramento de dados. Ok? Só para nós entendermos como funciona esses barramentos, o funcionamento entre eles. Então nós temos aqui processador, gerenciador de memória, controlador de USB, controlador de vídeo, de disco, de rede e cada um dos dispositivos. O sistema operacional, os drivers do sistema operacional vão estar em contato direto, né, vão gerenciar os controladores para o acesso às informações. Aquele exemplo que eu acabei de dar é o processador solicitando informação à memória, ele passa pelo gerenciador de memória, unidade de gerenciamento de memória. A MMU ela é responsável por realizar a análise dos endereços, validar, fazer as conversões de endereço físico para endereço lógico para endereço físico. Todas essas questões elas ficam sob a responsabilidade da unidade de gerência de memória. Dispositivos mais simples, alguns sistemas embarcados, alguns microcontroladores não possuem MMU, que é um dispositivo que é caro computacionalmente. Okay? Mas nos nossos sistemas operacionais, que nós vamos analisar, eles levam em consideração a existência da MMU, de modo que o usuário não precisa saber, né, se ela existe ou não, mas ela facilita o trabalho do SO. Com relação à memória ainda, é importante entendermos a hierarquia de memória, onde nós temos no topo dessa pirâmide memórias de altíssima velocidade e baixa capacidade de armazenamento, e na base da pirâmide memórias, dispositivos de alta capacidade de armazenamento e tempo de resposta lento. Então nós começamos aqui na CPU com os registradores, depois nós temos os níveis de memória cachê, memória física, memória RAM, depois memória de estado sólido e memória virtual, nuvem e todo o dispositivo externo. Então a capacidade de armazenamento é pequena no topo, grande na base, o tempo de acesso é muito rápido no topo e mais lento na base. Nós vamos tratar desse assunto memória também em outras aulas e veremos isso com mais detalhes. Com relação a sistemas de software, suas aplicações. Software pode ser de aplicação ou de sistema. Nós trabalharemos com o sistema operacional, que é um software de sistema, que possui controladores, habilitadores, gerenciadores, os schedulers, os drivers, as memórias, segurança, sistemas de arquivo. Então, em próximas aulas, a aula de hoje, o objetivo é mostrar algumas funções que nós veremos durante a disciplina. Envolvido em todo esse nível de sistema operacional, nós temos os níveis de programação também. Um alto nível de programação, quando nós passamos por um interpretador, esse nível já sofre algumas alterações, o compilador ele transforma isso em linguagem assembly, o assemblador em linguagem de máquina. Então nós temos aqui
vários níveis, nós podemos ter entendimento de todos eles. A questão é que o sistema operacional também faz um tipo de tradução semelhante a essa de níveis de programação, para que o usuário ele possa trabalhar em um alto nível de abstração sem ter que se preocupar com o contato direto com a máquina. Para dar continuidade a essa nossa revisão, nós vamos fazer um breve histórico dos modos de armazenamento relacionados ao computador durante a história. Essas informações estão disponíveis nesse link. Inicialmente, na década de 70, existiam alguns dispositivos de processamento de dados e o armazenamento era feito através de banda magnética. Então tem aqui o exemplo de uma fita cassete que era utilizada para a banda magnética era utilizada para o armazenamento de informações. No canto direito nós temos uma média da capacidade de armazenamento e o preço para nós termos uma noção de como esses dispositivos tiveram um aumento na sua capacidade e uma diminuição no preço com o passar dos anos. Na década de 80 nós já temos os disquetes, floppy disks, com um tamanho de 80K, então de 54 para 80K, e o preço aumentou porque na época também é importante lembrar que estava em uma crescente a questão da o computador era um artigo de luxo. Vocês vejam, preço típico, preço por mega $74, aqui é 35. No final dos anos 80, os HDs, nós temos um tamanho já de 25 mega, né? Vejam, de 80K para 25 mega e um custo próximo a $100. Então de 54, $100 por mega. Falando um pouquinho do HD, esse HD de disco ele recebe o nome também de Winchester, o modelo Winchester. Okay? Dentro dele ele tem essa estrutura, uma cabeça de gravação, um braço que movimenta essa cabeça de leitura e gravação, motor, um eixo, alguns pratos e um atuador que realiza o controle desse braço e da cabeça de leitura. HDs mais antigos possuíam esse controle manual para mestre e escravo, para que vários HDs pudessem ser ligados juntos, de modo a fornecer maior capacidade de armazenamento ao usuário. Aqui nós temos a ligação utilizando um flat cable e aqui um cabo SATA. Aqui a alimentação, esses dois HDs são de disco do modelo Winchester, possuem transmissão dos dados utilizando interfaces diferentes. Aqui é uma foto com mais detalhes dessa estrutura do disco e nesse caso um disco danificado pela agulha. Aqui a estrutura do disco, a parte controladora eletrônica, que é a parte mecânica e cada um dos pratos aqui dispostos. Aqui também mostrando os pratos, né? Cada um das linhas de leitura e o atuador. Com relação à leitura, como ocorria a leitura e como ocorre a leitura nesses discos, existe um tempo que é o tempo de busca, onde seek time, quando a agulha ela sai do descanso. Então voltando aqui, existe uma região onde essa agulha descansa e quando o HD é ligado ela vem para procurar a informação no HD. Tem esse tempo em seek time, tem o tempo da latência de rotação. Vamos imaginar que a agulha ela chegou aqui, mas a informação estava aqui no setor. Eu tenho que esperar que essa informação passe pela agulha. Lembre-se que a agulha ela trabalha só nessa faixa. Então eu preciso esperar o tempo. Se a informação estiver mais próxima, esse tempo é menor. Se a informação estiver acabado de passar pela região da agulha, vai ser maior. Então é um intervalo de tempo.
E a partir daí existe também o tempo de transferência. O tempo de acesso ao disco envolve a somatória desses 3 tempos. O tempo de posicionamento da agulha, o tempo da latência rotacional e o tempo de transferência da informação. Se a informação estiver em setores diferentes, eu ainda tenho o tempo de alocação da minha agulha em cada um desses setores, o tempo médio de acesso e transferência vai ser muito maior. Então, o tempo médio de acesso ao disco é caracterizado pelo tempo médio de SIC, que é o tempo de posicionamento da agulha, a latência rotacional média, tempo de transferência e overheads da controladora e do sistema operacional, que são informações solicitadas a todo tempo, né, constantemente. Então, existe um controle por parte da controladora e do sistema operacional que pode gerar algum tipo de atraso. Relacionado também a armazenamento, nós temos o conceito de RAID, que pode ser um conjunto redundante de discos econômicos, era o nome dado inicialmente a esse conjunto de discos, e depois se tornou conjunto redundante de discos independentes. É um meio de criar um subsistema de armazenamento. Nós temos aqui de armazenamento de dados, nós temos aqui exemplos de alguns produtos e basicamente nós não vamos entrar na questão de como essas implementações são feitas, mas a RAID basicamente realizar o espelhamento de informações, a paridade, códigos corretores de erro, de modo que caso eu venha a perder um disco, eu tenha um modo de recuperar aquela informação e de verificar a integridade dessa informação. Então, o RAID é implementado com esse objetivo. Na década de 90, com o aumento da indústria fonográfica, nós temos os discos óticos, então uma venda muito grande de áudio, né, de músicas em CD, então os computadores saíram ganhando com isso também. Então nós temos aqui 700 MB, 70 MB para 700. Na verdade nós passamos de uma faixa de 25 MB para 700 e o custo caiu muito, né, o custo por mega. Então começa a iniciar uma grande corrida por discos óticos e armazenamento de informação se torna um pouco mais barato. Esses discos eles funcionam desse modo, então nós podemos ter a lacuna ou não, então 0 ou 1 de informação no disco. O CD uma capacidade de 700 MB, o DVD 4.7 GB e o Blu-ray 25 GB. E uma mídia que é similar, semelhante, mas vocês vejam que a diferença está na resolução da informação em cada uma das mídias. A diferença entre os bits e também a resolução da informação 0 e 1 em cada uma delas. Essa aqui é uma foto, vocês vejam que esse desenho que está aqui, essa é uma foto do microscópio, mostrando realmente o tamanho de cada informação dentro desses tipos de mídia. Okay? Então, onde eu tenho o pitch o 0, onde eu não tenho igual a 1, e cada uma dessas regiões representa zeros e uns, que a minha controladora do CD, do DVD ou do Blu-ray vai entregar para o meu sistema, que depois pode transformar, dependendo do player que eu utilize, em uma reprodução de áudio ou de vídeo, ou informações de documentos, assim por diante. Então eu tenho aqui o disco, né, mostrando os bits, e o laser que vai realizar a leitura com um detector. Então a reflexão do laser vai dizer se existe informação equivalente a 0 ou a 1. Bom, por volta dos anos 2000, né, e para hoje nós temos já os pendrives, né, memória flash, tamanho típico de 32 GB, com custo por mega também baixíssimo.
E aí nós temos outras unidades de armazenamento que eu vou mostrar aqui. Agora os cartões SD, né, que eles têm dimensões diferentes, mas a tecnologia dentro deles é basicamente a mesma. Eles podem diferenciar com relação à velocidade de resposta, né, e a robustez do cartão. Os discos de estado sólido, também os SSDs, são diferentes dos discos do tipo Winchester, né, porque eles fornecem um tempo de resposta muito maior, mais rápido. Okay? Os SSDs têm um tempo de resposta muito mais rápido por serem totalmente eletrônicos. Continuando a falar de hardware, nós temos diversos tipos de dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada que podem ser de posição, de identificação, sensoriamento, áudio, vídeo, imagens, saída também, e dispositivos que realizam tanto entrada quanto saída. Tá? É importante analisar que cada um deles tem uma taxa de dados, então uma lentidão e uma aplicação específica para cada um. Nós temos aqui um diagrama de uma estrutura básica, onde eu tenho CPU, uma memória e adaptadores, controladores para diversos periféricos. É interessante pensar nessa estrutura que nós temos uma parte proprietária e uma parte que é padronizada. Essa parte proprietária vai ser basicamente o que nós compramos, o nosso computador com os barramentos PCI, ou algum outro barramento, e a parte padronizada é aquela que é definida por diversas organizações, de modo que eu posso comprar vários dispositivos que são compatíveis. Geralmente a fabricante disponibiliza junto com o dispositivo um driver, e esse driver vai permitir que o meu sistema operacional tenha total acesso e controle a esse dispositivo quando ele for integrado ao meu ambiente computacional. Agora, com relação a dispositivos periféricos, né, falando de desktop, nós temos aqui várias entradas e saídas, só mostrando para vocês, fazendo uma revisão, né, caso alguém não tenha tanto contato com isso. As portas seriais, paralelas, GamePort PS2, hoje foram todas substituídas pela USB, alguns jacks de áudio. Aqui um layout básico de uma saída de uma parte traseira de um desktop. Com relação a essas conexões, então nós temos possibilidade de uma conexão SATA externa, PCMC, DisplayPort, que é para transferência de vídeo, Ethernet, né, conexão a cabo, que usa o conector RJ45, ou modem, que tem 2 fios, que utiliza o RJ11, Firewire, também para transmissão de vídeos, a USB, que possui 3 modelos, a 1.1, 2.0 e 3.0, né, lembrando que a USB possui várias conexões diferentes, então quando eu compro um cabo USB, eu preciso me preocupar com a velocidade, né? Dizendo principalmente com relação ao pendrive, eu preciso me preocupar com a velocidade de transmissão dessas informações, que vai impactar na transferência dos meus dados. E quando eu penso em um cabo, eu preciso uma extensão USB ou algo assim, eu preciso pensar em que tipo de conectores eu quero em cada uma das pontas. Aqui nós temos conectores de vídeo, né, DVI, HDMI, DisplayPort e VGA. DVI, HDMI, DisplayPort e VGA. Aqui alguns teclados, modos de teclado ou de atuadores, né, para que eu possa utilizar no meu sistema. Aqui alguns tipos de mouse de entrada ou de joystick. Aqui mouses mais modernos, né, que permitem uma interação, uma experiência do usuário diferente. Com relação às telas, nós temos também uma evolução com relação à profundidade, ao peso dessas telas, né? Tubos de raios catódicos no início, depois plasma, LCD. Nós temos hoje telas de OLED,
flexíveis e muito finas. Aqui um exemplo de possibilidades de OLED, né, e das camadas que cada um possui. Então aqui eu tenho LCD, aqui eu tenho um OLED e aqui um FAMOLED. Bom pessoal, essa revisão, o objetivo era apresentar essas informações para vocês. Eu deixo como informações adicionais a recomendação de um documentário de 2 filmes que estão relacionados à área. O objetivo é que vocês vejam outras informações, né, e possam, nesse momento, antes de nós entrarmos especificamente nas informações de sistemas operacionais, possam se inteirar um pouco mais a respeito da área e conhecer algumas outras tecnologias e a história relacionada à área de computação. Bom, essa é a bibliografia. Os livros estão disponíveis na biblioteca virtual da Pearson, através desses endereços. Você pode acessar pelos QR Codes. E esse tópico foi abordado no capítulo 1 do Tannenbaum, no capítulo 2 do Deitel. Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Por gentileza, entre em contato comigo. Obrigado.